Boa tarde, meus amigos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém? Irmãos, a palavra profética liberada na tarde deste dia chamado hoje, na data de 9 de fevereiro de 2024, encontra-se no livro de Salmos, capítulo 1, e nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 6. Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor. O prefácio nos diz o seguinte: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Irmãos, é tão gostoso ler a palavra de Deus que eu vou repetir novamente. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Irmãos, pedindo no Espírito Santo de Deus para que tenha misericórdia de mim e me conceda entendimento dentro da palavra da verdade. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui na palavra para os três seguintes substantivos. Os ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos que praticam impiedade. Né, irmão? O que é impiedade? Fazem mal, fazem maldade. Amém, irmão? Sem motivo nenhum eles estão cometendo alguma maldade, alguma impiedade. Amém? Esses são os ímpios. Os pecadores, meus irmãos, quem são os pecadores? São aqueles que conhecem os 10 mandamentos de Deus, conhecem a Deus, porém, pela sua fraqueza, continua cometendo pecados. Que está desde lá: não fará para ti imagem de escultura, não terá outro Deus, não adulterarás, não roubarás, não matarás, e assim por diante. E mesmo assim, eles conhecendo a Deus e os 10 mandamentos de Deus, pela fraqueza da carne deles, eles cometem pecado. Porém, a palavra de Deus nos fala: se a tua carne te condena, a destrua. Amém, irmão? Se a tua carne te condena, a destrua. Eu fiz isso, a minha carne me condenava, então eu estou destruindo a minha carne. Amém? Já falei quem são os ímpios e quem são os pecadores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que sabem que Deus existe, conhecem a lei de Deus, mas mesmo assim escarnecem da lei de Deus, zombam, brincam com a lei de Deus. E aí, irmãos, não tá todo mundo. Tá eu, tá o irmão que está pregando, tá o irmão que não prega, tá o ateu. Porém, eles zombam, são zombadores, escarnecedores da palavra de Deus. E dos filhos de Deus também. Isso vou colocar assim: os escarnecedores são zombadores ou abusadores dos filhos de Deus, dos servos de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, expliquei quem é o ímpio, quem é o pecador e quem é o escarnecedor. E como eu peço para cada um examinar a si próprio, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Amém, meus irmãos? Irmãos, e aqui a palavra nos fala que pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Irmãos, a palavra de Deus também nos fala
que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém, irmãos? Porém, com o ímpio, com o pecador e com o zombador ou escarnecedor, não acontecerá desse jeito. O anjo do Senhor não poderá livrá-lo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Irmãos, há 4 anos atrás, em 2020, mais ou menos nessa época do ano, nós fomos surpreendidos por uma assolação sobre a face da terra que atingiu o mundo todo. Até então, uma doença desconhecida, né? Um vírus chamado coronavírus, Covid-19. Então, irmãos, como aconteceu há 4 anos atrás, nós devemos sempre estar em vigilância e em oração, irmãos. E vamos atentar, irmãos. Vamos amar a Deus, vamos temer a Deus, vamos conhecer os seus 10 mandamentos e praticá-los, irmãos. Porque quando vier qualquer assolação sobre a face da terra, nós vamos ter essa promessa, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. E o princípio da sabedoria é temer a Deus e obedecer os seus 10 mandamentos. E nós não sabemos, irmão, o mal que virá sobre a terra amanhã ou depois. Irmãos, no mais, eu peço que o Espírito Santo de Deus fale mais no coração de cada irmão. Desejo a todos uma ótima tarde de sexta-feira. Que esse feriado de carnaval seja abençoado por Deus, com muita paz, com muito amor e com muita proteção. Amém, irmãos? Quem for pular carnaval, se divirta, que Deus abençoe, te conceda sabedoria, porém evite, irmão, seguir os conselhos dos ímpios, sentar na roda dos pecadores ou se ajuntar à roda dos escarnecedores. Amém, irmãos? No mais, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.